Fala galera, bem-vindo a mais um café pro treino. Na live de hoje nós vamos falar sobre o mindset pro treino, como desenvolver, e vou falar de algumas dicas para você ter uma mentalidade pro seu treino, para você sempre estar fazendo um treino mais intenso, um treino mais pesado, um treino mais puxado, um treino que realmente te leve a atingir os objetivos que você está querendo. Então, na nossa live de hoje, eu vou trazer algumas dicas e vou até trazer algumas curiosidades de como que Mike Mentzer e Ray Mentzer, né, os irmãos Mentzer e Dorian Yates, viam essa questão aí da mentalidade pro treino, né, do mindset pro treino. Então, nós estamos na nossa live 10, né, de um café pro treino. Já faz um tempo aí que nós estamos nessa jornada, eu estou criando alguns conteúdos, trazendo algumas dicas aqui para vocês, né, estarem entendendo como funciona esse mundo aí das academias, o mundo do treinamento, da musculação. Então, para quem não conhece ainda, quem está vendo a primeira vez essa live Um Café para o Treino, ou para quem está se chegando agora, a live Um Café para o Treino é a parada do treinador. E ela foi criada para ser transmitida toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, com alguns assuntos, temas e curiosidade sobre a musculação. Então passo bastante dicas aqui para quem quer treinar, quem gosta de treinar, para quem é instrutor, personal trainer, que quer melhorar a sua capacidade de visão sobre a musculação e aprender os conceitos do mundo do treinamento de alta intensidade, que é o treinamento resistido, que é o treinamento de musculação. Então, só para mostrar aqui como que funciona a nossa live. Eu uso duas câmeras, eu acabo transmitindo ela pelo computador. E deixa eu só ver aqui, pessoal, que parece que deu uma travada. Deu uma travada aqui na câmera, deixa eu só reiniciar aqui a câmera novamente. São os problemas que acontecem ao vivo. Mas aqui eu já vou ver se ela volta. Aí a câmera voltou. Tô de volta. Quem quer aprender deve fazer ao vivo. Se você tem dificuldade e quer aprender a fazer alguma coisa, faça ao vivo. Tá ok aí, pessoal? Se tiver algum problema, tiver dando alguma falha, é só me avisar. Então, deixa eu só explicar aqui para vocês. Eu faço essa transmissão pelo meu computador e eu acabo usando uma lousa digital aqui, então, para escrever essas aulas. E aí eu vou deixar disponível por uma semana essa live. Então aqui você vai encontrar essa live, se você não assistir por inteiro ou assistir depois, você encontra essa live até semana que vem no feed do meu Instagram. Depois eu tiro ela do Instagram, deixo por mais uma semana no meu canal no YouTube, Renan Demarque Treinador, e depois eu acabo retirando ela dessas plataformas e deixo somente numa plataforma que eu estou criando, que são para os meus alunos e para as pessoas que querem fazer parte de uma comunidade exclusiva. Então, fiquem de olho, em breve vai ter novidades por aí. Você que gosta de treinamento, você que é treinador, que é personal trainer, trabalha dentro da academia e quer entender como funciona todo esse mundo aí dentro das academias e como que funciona e quer entender mais sobre o treinamento de musculação, aqui é o lugar certo para você, aqui é a parada para você. Então, esse Um Café para o Treino foi criado para trazer essas dicas, curiosidades sobre o que envolve a musculação. E Um Café para o Treino é porque realmente eu acabo fazendo essas lives de manhã, que fica mais fácil, né? E de manhã a gente toma geralmente bastante café. E aqui então é a parada do treinador. Vamos começar a live de hoje. Eu uso essa cena aqui que vocês estão me vendo, que é a tela principal. E eu uso essa também que é com uma lousa onde eu vou escrevendo os conceitos da aula, do tema da aula da nossa live, beleza? Então hoje o tema é Mindset pro treino. E para começar a falar sobre o Mindset pro treino, a primeira pergunta que nós devemos responder
é a seguinte, né? O que é o mindset, né? O que é essa palavra aí, mindset? Bom, mindset ele pode ser traduzido, né, como a mentalidade. Mentalidade. Então, o mindset ela é a mentalidade que você tem, a forma com que você pensa, né? Uma outra forma de traduzir aí a mentalidade para deixar de forma mais clara é a configuração mental. É a configuração mental. Nessa configuração mental, o mindset para o treino, ele é então a forma de como que você pensa e encara os seus desafios. Quando se fala sobre o mindset, muita gente usa essa palavra aí, principalmente para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional. Então, se você olha os coaches que tem por aí, as pessoas que são de finanças, que querem fazer as pessoas melhorarem profissionalmente, eles sempre usam essa palavra, né? O mindset. Você tem que mudar o seu mindset, você tem que ter um mindset. O que eles estão querendo dizer? Que você tem que ter uma configuração mental para você conseguir encarar os desafios do seu dia a dia, os desafios da sua jornada empresarial, a fim de atingir um objetivo. Então, o mindset é isso. Até mesmo aqui para o treinamento, para a nossa live de hoje, que é o mindset para o treino, é a configuração mental. Então, essa configuração mental, ela é o que vai te auxiliar e te dar mais forças e coragem para encarar o desafio do treino. Então, você tem que encarar os desafios ali do treinamento pesado, né, que é a musculação. Vai ter sobrecarga, vai ter intensidade, vai ter volume. E você tem que ter essa configuração mental que você vai acabar treinando de forma eficiente, de forma boa. Então, o que podemos traduzir? Deixa eu só colocar aqui uma setinha. O que podemos traduzir, então, essa configuração mental do mindset, né? Do mindset para o nosso treino. É uma frase que eu utilizo muito. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Então, essa frase aqui, eu acabo utilizando ela com frequência com os meus clientes, os meus alunos dentro da sala de musculação. Sempre falo para eles que o treinamento, no treinamento de musculação, treinamento de alta intensidade, nós devemos ter sempre uma mentalidade voltada para uma melhora contínua. Sempre devemos estar tentando fazer um treino melhor. E essa é uma frase que deve se encaixar muito bem na configuração mental para você ter um mindset voltado para o treino. O seu treino tem que ser visto dessa forma. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje. É uma melhora contínua, sempre. A cada treino que você for fazer, você tem que estar melhor. Você tem que fazer de uma forma melhor. Como que é fazer de uma forma melhor? É tendo mais intensidade, é treinando com uma maior sobrecarga, ou é aumentando o volume, treinando com mais repetições, acrescentando sistemas. Ou seja, o seu treino tem que ser mais intenso, mais puxado e de uma melhor forma do que ele foi no passado, que ele foi ontem. Então, por isso que você tem que visar o seu treino de uma melhora contínua. Então, a sua mentalidade, o seu mindset para o treino tem que estar voltado para uma melhora contínua. Sempre se treinar de uma forma melhor do que foi treinado antes. É claro que não é sempre que você vai estar treinando de uma forma melhor. Vai acontecer alguns dias que você vai treinar de uma forma menos eficiente do que você já fez. Só que aí você vai ter que estar policiado, entender como que funciona, às vezes descansar mais, prestar atenção se está comendo melhor, se você não está entrando em overtraining, se você está dando os descansos realmente necessários. E você tem que ter essa noção, porque aí você tem que sempre estar buscando uma melhora contínua, treinar cada vez de forma mais intensa. E como que você vai ter certeza de que você está treinando de uma forma melhor? Lembrando que quando nós falamos em musculação, treinar de forma melhor significa treinar
em uma intensidade que o corpo nunca ainda tenha sentido, ou não se adaptou àquela intensidade. E isso é de forma com uma sobrecarga maior, com um número de repetições maior, ou com uma intensidade de esforço maior. Então você aumenta a intensidade do seu treino e deixa ele mais eficiente quando você aumenta a sobrecarga, quando você aumenta sua intensidade de esforço, quando você consegue fazer mais repetições com uma carga X. Então tudo isso melhora. E como você vai ter certeza se você está realmente treinando de forma melhor e mais eficiente ou não? Então você precisa anotar. Você precisa de uma agenda de treinamento. Quando nós falamos sobre treinamento resistido, para ele ser exato, para ele ter eficiência, você tem que fazer isso daqui, ó, anotar. Então, como que você vai ter certeza se o seu treino está realmente evoluindo ou não? Que você está fazendo esse conceito aí, né, essa configuração aí que realmente seus treinos estão se tornando melhores. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É só anotando. Se você tem uma agenda de treino, você vai lá e faz o seu treino, anota ele, coloca os exercícios que você fez, a carga que você utilizou nas séries, os números de repetições que você conseguiu fazer com aquela sobrecarga, se acrescentou sistema ou não, se teve repetições forçadas. Todas essas anotações, todo esse relatório vai ter que ser levado em consideração no próximo treino. E aí, quando você for fazer o próximo treino, você tem que ver o treino antigo e aí você tentar superar esse treino de antes. Assim você treinou, se você conseguiu superar, significa que você treinou de uma forma mais intensa ou melhor do que o treino passado. E isso aconteceu de uma forma melhor, teve uma melhora no treinamento. E isso é o que faz você estar progredindo. É isso que faz você estar treinando de uma forma mais eficiente, de uma melhor forma, de uma intensidade maior. E é assim que você vai evoluindo, é assim que você vai conquistando e chegando mais perto do seu objetivo. Então, se você não anota, você burla. Às vezes as pessoas vão para a academia sem um diário de treino, não tem anotação. Aí eles chegam lá e colocam uma carga X e faz o número de repetições. Mas o problema é que ele já está há muito tempo naquela carga X e atingindo somente aqueles números de repetições, 10 repetições, 12 repetições. E ele não evolui, não progride. Depois ele vai reclamar com o nutricionista, com o treinador, que não está tendo resultado. Mas ele não está tendo resultado porque o corpo já está adaptado àquilo. O corpo já fez um reajuste para aquele nível de intensidade. E como não está mais quebrando aquele nível de intensidade, o corpo não precisa melhorar. Ele já tolerou aquilo, ele se adaptou àquela intensidade, àquela forma de treino. Então o corpo não precisa mais gerar hipertrofia muscular, o corpo não precisa tentar acumular mais energia, tentar produzir mais força. O que ele tem ali já armazenado, a forma com que ele já está, é o suficiente para aguentar aquela intensidade do treino que está sendo imposta. E quando você confia só na sua mente, sem fazer as anotações, você se engana. E aí quando você achar que treinou bem, na verdade você não treinou bem. Ou seja, você só treinou de uma forma pesada, pode ser, mas igual que você estava antes. E aí seu corpo não vai procurar melhorar, porque ele já está ajustado, adaptado àquela intensidade do treino. Então, se você quer realmente melhorar, o segredo vai estar aqui, ó, em anotar. Se você não fizer as anotações do seu treino, é muito difícil você conseguir ir evoluindo e progredindo no treinamento de musculação. E como você deve fazer, então, para ter essa melhora contínua, que é hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e conseguir fazer as anotações na agenda de treino, né? Qual que é o outro ponto que você deve levar em consideração e prestar muita atenção para saber se você está cada vez melhor? O outro ponto é isso aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Se mantenha
sempre focado. Todo mundo sabe disso. Mas será que você mesmo consegue se manter focado? Sempre, todo mundo deve se manter focado para conseguir estar evoluindo. Você tem que achar o que te mantém focado. Você tem que conseguir achar o que te mantém motivado. Porque se você estiver motivado a fazer uma determinada coisa, se você estiver motivado a atingir uns resultados, a ganhar força, ganhar hipertrofia, ficar com o corpo trincado, se você estiver motivado com isso, você vai ter que se manter focado, aí você vai focar, né? Isso de estar focado é o mindset do treinamento. Você está focado a atingir um determinado objetivo. Então, esse é um ponto que você deve levar muito em consideração. Ficar sempre focado. E o que é que te ajuda a ficar motivado, a conseguir esse foco? As pessoas devem encontrar o que é que motiva, né? Então, ó, encontre o que te motiva. Você motiva. Todo mundo tem uma fonte de inspiração. Todo mundo pode encontrar alguma forma de ficar motivado. As pessoas sempre têm isso. E isso daí ela vem geralmente em vídeos, por vídeos. As pessoas, deixa eu colocar aqui o que motiva as pessoas: vídeos, leituras, né? Às vezes as pessoas se motivam lendo, depoimentos de atletas, né? Depoimentos geralmente de atletas. Existem várias formas. Músicas deixa as pessoas motivadas. Você deve encontrar então o que te mantém motivado para treinar. Algumas pessoas, elas relatam para mim que vão lá e assistem algum vídeo de treinamento de fãs que elas gostam, de ídolos, né? De ídolos que elas acabam gostando. E elas vão lá, assistem um vídeo deles treinando. E aí depois vão para academia com mais motivação. Isso daí tá acontecendo muito entre os mais jovens, né? As pessoas vão lá e vê alguns personagens, né? Que nem Renato Cariani, outras coisas lá. E aí eles vão, veem aquela pessoa treinando. A Arnold mesmo sempre é uma motivação até hoje, né? Para as pessoas. Ver os atletas bodybuilding. E aí eles veem essa pessoa treinando e vão para academia com mais foco. Então, alguma coisa você encontra que te deixa mais motivado. Então, você deve encontrar isso daí. Leituras, algumas pessoas, é difícil hoje em dia achar isso aí, mas tem pessoas que leem um livro e acabam se sentindo mais motivados. Ou estudam, né? Pessoas geralmente profissionais são assim, estão estudando ali sobre a sua profissão e isso dá mais foco, mais motivação. Depoimentos de atletas, as pessoas vem depoimento de alguma pessoa, aquela pessoa que tem uma mindset voltado mesmo para atingir um objetivo, que demonstra estar focado, isso aumenta a motivação. E também músicas, né? As pessoas colocam música e se tornam mais motivadas a treinar, mais focadas a treinar. Então você tem que encontrar o que te motiva, e aí disso que te motiva vai aumentar o seu foco. E aí você vai fazer a sua agenda de treino para tentar superar o treino passado. Você vai analisar essas suas anotações aí, esse seu relatório. Por isso que é importante você ter esse relatório. E uma coisa vai puxando a outra, ó. Se você gosta de música, tem aquela sua música que te deixa motivado para treinar, essa música vai elevar o seu foco. Esse seu foco vai te fazer se concentrar no treino. E aí você vai pegar esse seu treino, nesse dia que você vai treinar e você está focado, e tentar superar o treino intenso que você fez antes. Então aí você vai treinar de uma forma melhor e mais eficiente do que você fez no passado. É melhora contínua. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então encontre sempre o que te motiva. Porque essas coisas que te motivam vão fazer você fazer um treino mais intenso. E você tem que ver o seu treino da seguinte forma: como uma batalha. Então você, quando vai treinar, você tem que visualizar o seu treino da seguinte forma: visualize seu treino como
se fosse uma batalha. Visualize o seu treino realmente como se fosse, uma batalha. Treine de forma verdadeiramente intensa, né? Se você tiver essa mentalidade, esse mindset voltado para o treino, onde você vai ver o seu treino como se fosse uma batalha, você vai enfrentar um desafio. E o mindset é isso, como eu falei antes aí no começo. É a forma em que a pessoa visualiza e encara os desafios da vida, né? Os desafios do dia a dia. E aqui no nosso caso, no treinamento, como ela vai encarar o desafio do treino. Então, quando você se mantém focado e você está motivado a treinar, visualize o seu treino como um campo de batalha, onde você vai entrar em uma guerra mesmo. E aí você vai travar essa batalha tentando fazer um treinamento muito mais intenso, né? Mike Mentzer, ele passava uma visão de treino que é como se você realmente entrasse em uma guerra e você tinha a todo custo que sobreviver. E quando você está numa batalha difícil, você vai fazer todo o possível para lutar com todas as suas forças a fim de se manter vivo, de ficar vivo. E quando você entra com uma mentalidade dessa no treinamento, você vai fazer tudo que você pode fazer ali para treinar de forma muito intensa. E isso vai fazendo você progredir. E cada vez mais você vai ganhando mais força. E essa força aumentada vai te trazer mais hipertrofia muscular e mais, vamos colocar assim, mais modelagem, né, ao seu corpo. Que aí vai estar ajustada a dieta, essas coisas. E aí por isso que quem treina musculação vai começando a ficar mais modelado. Mas é porque você está treinando de forma tão intensa e estimulando a hipertrofia muscular. E falando aqui como em Mike Mentzer, deixa eu trazer algumas curiosidades, então, sobre essa questão, né, do mindset para o treino, onde Mike Mentzer e Ray Mentzer, né, os irmãos Mentzer aí, viam essa questão de treino como se fosse um campo de batalha, onde eles iriam treinar de forma intensa, cada vez mais intensa. Então, como falado aqui, o mindset para o treino, ele é onde você vai estar com a mentalidade voltada para superar os desafios do treino. E Mike Mentzer e o Ray Mentzer, eles se preparavam para fazer o treino e visualizar o treinamento deles sendo feito de uma forma mais intensa do que antes. E como que eles conseguiam fazer isso? É porque eles tinham anotado a agenda de treino. Eles iam lá e anotavam o treinamento. Então, qual que era o foco, né? O foco, preparação e foco dos irmãos Mentzer. Eles se reuniam praticamente uma noite anterior ao treino. Então, o que os irmãos Mentzer faziam? Quando eles iam treinar, eles falavam, amanhã a gente vai treinar. Geralmente, os irmãos Mentzer, eles se reuniam uma noite antes. Tem relatos disso daí nos livros do Mike Mentzer, onde ele conta essa história. E aí ele e o irmão dele sentava junto, via como que foi feito o treino de antes, né, o último treino, sobre aquelas divisões musculares, o que eles iriam fazer. E ali junto, eles conversavam como queriam treinar, que intensidade que eles iam tentar colocar no treino, eles iam tentar já falar ali das cargas, né? Eles iam tentar visualizar eles treinando, quanto tempo mais ou menos eles gostariam de estar treinando, eles iriam conversar sobre tudo sobre o treinamento. E ajustava esses focos, uma noite antes do dia do treino. E aí, quando eles chegavam no dia de treinar, já estava quase que tudo já meio que programado. Então, eles já iam para a academia para fazer o que tinha que ser feito. Não ficavam enrolando. E chegavam lá, eles realmente treinavam de forma mais intensa. Mike Mentzer foi assim para a preparação de certas competições, onde Mike Mentzer treinou sozinho, praticamente sem ninguém, e ainda, mesmo assim, conseguiu ganhar um bom físico, um bom volume muscular e até a pontuação perfeita, que são os 300 pontos no bodybuilding.
ele treinou de forma sozinho, só que ele se concentrava muito. E ele mantinha o foco e a motivação dele alta. Como que ele fazia o foco e a motivação dele? Com leituras, leituras e estudos. É óbvio que é muito difícil conseguir se manter motivado igual o Mike Mentzer conseguiu lendo Nietzsche. Mike Mentzer, ele lia Nietzsche ou ele lia Ayn Rand, e assim ele já saía dessas leituras, acordava de manhã, lia, estudava e ia para a academia motivado para treinar. Muitas pessoas, se lê Nietzsche, não vai conseguir ter essa motivação, né? Mas Mike Mentzer não, ele conseguia. Ele encontrou o que deixava ele focado, motivado, e assim ele ia treinar com essa motivação, esse foco, e fazia um treino mais intenso do que antes. E ele geralmente sempre olhava e analisava os seus relatórios de treino, a fim de tentar fazer um treino cada vez mais intenso. Então ele colocava algo que deixava ele motivado, que trazia foco para ele, e analisava o treino anterior a fim de quebrar aquela barreira de intensidade. É por isso que ele conseguiu evoluir e chegar no shape que ele chegou de uma forma fantástica, né? Então ele estava se superando sempre, procurando se superar sempre. Esse era então o segredo, né, o foco aí dos irmãos Mendes. Eles se reuniam e tinha e analisava o relatório de treino para fim de fazer um treino melhor do que antes. Então esse era o mindset voltado deles aí. Da mesma forma em que da mesma forma que Mike Mentzer e Ray Mentzer fazia essas avaliações e anotava o treino, tentando fazer um treino cada vez mais intenso, Dorian Yates também fazia, né? Essa é uma outra curiosidade que eu quero trazer aqui para vocês. E Dorian, ele seguiu muito os ensinamentos de Mike Mentzer. Mike Mentzer foi como se fosse um mentor de Dorian no treinamento de alta intensidade. E eu gostaria de trazer aqui então algumas curiosidades sobre o Dorian Yates e o ritual que ele fazia nessa questão aí de mindset para o treino de Dorian. Então o Dorian, ele fala num dos livros de Dorian Yates, ele fala que o que ele fazia para treinar era praticamente ritualístico, né? Todas as vezes que ele ia treinar, ele fazia praticamente esse ritual. E qual que era o ritual de Dorian Yates? O ritual de Dorian Yates, ele era feito praticamente sempre nas manhãs que iria ocorrer o treino. Todo dia, ele praticamente lá para as 10h30 da manhã, mais ou menos, ele tomava um shake de carboidrato, principalmente se ele iria treinar. Ele tomava um shake de carboidrato e aí ele se isolava dentro de um escritório. Quando ele estava realmente focado para treinar, é ali dentro daquele escritório que as coisas já começavam a acontecer. Ele já começava a ter a visualização do treinamento ali. Então, a mulher dele já sabia que praticamente ele já iria entrar dentro desse escritório, se concentrar para o treino, e iria ver se iria treinar. E aí, o Dorian Yates é um dos atletas que mais tinham esse mindset voltado para o treino. Ele realmente focava no que ele estava fazendo, ele tentava se manter motivado e sempre se superar, fazer um treino mais intenso. Ele realmente via aquele treinamento que ele iria fazer como se fosse um desafio, uma batalha a fim de ser vencida. E quando ele entrava para dentro desse escritório, ele tentava se desligar do mundo que está aqui fora. E aí ele falava que pegava o relatório de treino dele e aí ele iria analisar o que ele tinha feito a fim de tentar treinar de forma mais intensa. Só que ele também começava a fazer algumas perguntas. Ele iria se concentrar para o treino e começar a fazer algumas perguntas, né? Quais são então as perguntas que Dorian fazia para saber se estava pronto para treinar ou não? Me sinto forte hoje.
Opa. Fala galera, voltamos aqui ó para nossa live. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Desculpa aí, acabamos caindo, mas já estamos de volta. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, pode estar fazendo. No final da live eu vou acabar respondendo, tá? A gente acabou perdendo o sinal aqui, mas eu vou voltar. Como eu tenho esse compromisso de estar passando toda quinta-feira esse café pro treino, então nós estamos de volta e nós vamos colocar aqui a parte 2. Na hora de colocar no story, no feed, vai estar lá a parte 1 e a parte 2. Mas voltando aqui ao conteúdo que nós estávamos falando, então Dorian tinha o ritual de Dorian, nós paramos falando o ritual de Dorian. Então, quando Dorian iria treinar, ele dava praticamente 10h30 da manhã, ele tomava o shake dele de carboidrato e entrava para dentro do seu escritório. Ali o pessoal já era acostumado, a mulher dele, o filho dele já sabia que ele iria fazer isso. E nesse escritório ele iria analisar e se concentrar para saber se ele estava preparado para treinar ou não, se ele estava realmente já pronto para um treino mais intenso. Ele iria se manter focado a fim de se treinar. Esse era o mindset de Dorian Yates. E aí ele fazia algumas perguntas. Ele entrava para dentro desse escritório a fim de saber se ele se sentia mais forte. Hoje eu estou mais forte, né? Eu vou conseguir treinar de uma forma mais eficiente, eu vou treinar mais pesado. Como que eu estou? Ele via se o corpo dele estava realmente recuperado do treino anterior ou não. E aí ele pensava, será que eu vou conseguir acrescentar sistemas? Eu vou treinar normal, eu vou colocar algumas repetições forçadas, né, com um parceiro de treino, fazer mais intenso, pedir para ele me ajudar a fazer umas 3, 4 repetições a mais. Ele se questionava constantemente, estou cansado ou estou recuperado? Por quê? Porque o treino tem que ser cada vez mais intenso. Aquilo que eu falei antes, é a melhora contínua. Tem que ser melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E se você estiver cansado, você não vai treinar mais intenso. Se você estiver cansado, você não vai conseguir treinar de uma forma mais intensa que antes. Não é verdade? Então, é isso que Dorian Yates iria fazer quando ele se isolava. Tá? E se ele percebesse ali que ele não estava preparado para treinar, que ele não estava 100% recuperado, que ele se sentia fraco, que ele não se sentia forte o suficiente para fazer um treino mais intenso, ele não treinava. Então, todos os dias, o Dorian Yates entrava para dentro do seu escritório para saber se ele iria realmente treinar ou não, se ele estava bem para treinar ou não. Se ele não estivesse bem para treinar, ele simplesmente não iria para a academia. Pessoal, eu tô com um pouco de tosse aqui. Se eu acabar tossindo, eu peço desculpas para vocês aí. Então, Dorian, ele iria nesse ritual aí dele do mindset, para preparar o mindset dele para o treino, ele iria analisar se ele estava realmente preparado para treinar de uma forma mais intensa ou não. E aí ele puxava o diário de treino dele e ele visualizava o treino que ele fez antes, que estava ali naquele relatório, no diário de treino, e aí ele criava uma visualização dele dentro da academia, treinando de uma forma mais intensa. Então ele via lá, se no supino ele fez com X peso, ele já iria se ver se era possível aumentar aquela carga ou aumentar aquelas repetições. Ele se via, né, tem relatos no livro dele que ele falava que ele se via andando pela academia já fazendo os exercícios. E ele tinha esse foco, ele se mantinha focado. Se ali naquela visualização dele ele percebesse que realmente era possível fazer com mais carga, com mais repetições, com mais intensidade, ele iria realmente treinar de uma forma mais intensa. Aí ele já começava a se preparar melhor para ir para a academia. Se ele percebesse que não era possível ele fazer de um treino mais intenso do que estava ali naquela agenda de treino, ele simplesmente não iria.
Então ele já começava ali a tomada de decisão dele. Nesse ritual ele tinha essa tomada de decisão. O que ele mais via para realmente conseguir treinar ou não? O que ele mais levava em consideração era tentar saber se ele estava recuperado do seu último treino. Todas as vezes Dorian Yates fazia um treino intenso, mais intenso do que ele podia, mais intenso que ele podia fazer. Então, nessa tomada de decisão, ele analisava se o corpo estava realmente recuperado ou não. Uma coisa interessante, bacana, que Dorian Yates sempre via era o seguinte: ele não via o treino dele como uma obrigação de estar dentro da academia X vezes na semana. Então, tipo assim, ele não via que ele precisava estar ali na academia 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. Não tinha isso para ele. Ele tinha que estar na academia quando ele estava recuperado e a fim de fazer um treino mais intenso do que ele já fez antes. Então olha só como é diferente o mindset de Dorian Yates. As pessoas vão lá e criam uma rotina de treino onde ela vai fazer segunda, terça, quinta e sexta. Ou segunda, quarta e sexta. Ou de segunda a sexta, de segunda a sábado. Para Dorian não tinha isso. Ele iria treinar se ele estivesse realmente recuperado e 100% para treinar. Se ele treinasse segunda-feira, na terça ele não iria treinar, na quarta ele não estava bem, na quinta ele não estava bem, ele não iria para a academia. Ele não iria treinar. Se sexta ele estava bem, aí ele iria na sexta. Se não estava, também não iria. É lógico que ele era atleta, ele era uma pessoa diferente de nós, então ele tinha uma frequência de treino até que um pouco mais alta, mas ele não via dessa forma de estar dias X dentro da academia. Ele ia só quando fosse realmente possível treinar de uma forma mais intensa do que antes. Era isso que ele via. Então, se você está lá treinando e você não teve um treino melhor do que você fez antes, é porque você não se recuperou de uma forma tão eficiente. E se você tivesse deixado descansar por mais um dia, 2 dias, provavelmente quando você voltasse a treinar no outro dia, você estaria mais forte, mais recuperado, com mais disposição, com mais energia e iria treinar de uma forma mais intensa do que antes. E essa era a visão, a mentalidade que Dorian Yates tinha para os seus treinos. Ele só iria treinar quando realmente estivesse 100% recuperado. Outra questão do ritual de Dorian é que quando ele fazia esse ritual, entrava para dentro do escritório dele e começava a analisar esse treinamento, às vezes podia ser que o corpo não estava 100% recuperado, que ele não estava 100% focado para treinar, mas mesmo assim passava e ele iria para a academia. Quando ele chegava na academia, ele já não iria direto treinar, ele iria fazer um aquecimento, ele iria fazer um alongamento. E ali, de novo, ele tentava se perguntar se estava focado, se estava mais forte, se está realmente descansado, se estava realmente pronto para treinar. E às vezes ele falava que é ali que ele percebia que ele não estava 100% para treinar. E ele dizia que não tinha um pingo de remorso sequer, se fosse necessário ter que parar ali o treinamento e voltar embora para casa. As pessoas vão para dentro da academia e se não conseguem treinar de forma pesada, de forma intensa, o que elas acabam acontecendo? Ficam frustradas, bravas e aí fazem um treino meia boca, continua o treino, né? Faz o treino meia boca e fica brava porque não ter conseguido treinar de forma de forma eficiente. E agora Dorian não, ele parava o treino, ele ia embora, ele falou, não vou continuar, não estou bem, não vou superar, não vou melhorar o meu treinamento. Por isso que é importante anotar, ele já ia perceber que não iria conseguir superar aquele treino de antes, aí ele parava. Por quê? Porque ele descansava e no outro dia ele voltava e fazia o treino. Então olha só, se você vai lá e treina, você tem uma divisão de treino A, B e C, e aí é o dia do treino A, e você não faz esse treino tão bem feito, só que mesmo assim continua, no próximo dia que você for treinar, você vai para o treino B. E o seu treino A, às vezes, é a sua deficiência, e você deixou passar e não treinou tão bem.
E aí depois você vai fazer o treino B, depois você vai fazer o treino C. Se tiver o treino D, você vai fazer. Até voltar no A de novo, vai levar tempo e vai demorar. Agora, Dória não, ele parava. Então ele ia embora. E aí ele descansava. No outro dia, quando ele voltar, é o treino A. Só que aí ele já vai estar mais focado, mais motivado, mais forte, mais enérgico e vai fazer o treino A. Não vai deixar passar o treino A como meia boca. Então as pessoas têm que se pensar, prestar atenção nessas questões também. Às vezes vale mais a pena tirar um dia a mais de descanso e voltar e fazer o treino que devia ser feito de forma intensa para todos os treinos, todas as divisões de treino estarem sendo feitas de forma intensa, do que você fizer meia boca e depois fazer os outros intensos e depois voltar, até voltar de novo nesse treino A, vai demorar, vai perder tempo e vai ficar para trás. Então, essa é a diferença de Dorian para a maioria das pessoas que vão para dentro da academia. Ele não tinha nenhum pingo de remorso, ele não tinha nenhuma culpa, nenhuma dúvida, nenhum problema de parar o treinamento dele e falar, não, hoje não é o dia de treinar, eu vou embora, não vou fazer, amanhã eu volto, ou depois da manhã eu volto. Esse era o mindset, por quê? Porque ele sempre visava fazer um treino mais intenso, ele analisava o diário de treino dele e via se era possível superar os seus limites. Ele via se era possível realmente fazer um treino de forma mais intensa do que antes. Se não fosse o caso, se não fosse possível treinar de uma forma mais intensa que antes, ele simplesmente não treinava. Por que que ele visava isso? Por que que ele tinha? Tem uma frase de Dorian Yates que eu gosto bastante e eu vou deixar aqui para finalização da nossa live. E esse era o ponto que ele via, né? O treino é realizado, ele falava uma frase mais ou menos assim, com o único propósito de estimular o crescimento muscular. E se não estiver totalmente recuperado, não estimularei o crescimento muscular. Essa é uma frase que Dorian sempre, deixa eu só diminuir um pouco aqui, falava. Então, todo esse conceito, todo esse foco, toda essa mentalidade, todo esse mindset voltado para o treino de Dorian Yates, ele tinha somente essa ideia, ó. Um treino é realizado com o único propósito de estimular o crescimento muscular. E se não estiver totalmente recuperado, se eu não estiver totalmente recuperado, não estimularei o crescimento muscular. Então, o treinamento, a musculação, o treinamento resistido, ele tem a intenção de estimular a hipertrofia muscular. E você só consegue estimular essa hipertrofia muscular quando você treina de uma forma mais intensa, mais pesada. E essa forma mais intensa, mais pesada, é quando ela recebe uma maior sobrecarga, quando ela consegue receber mais repetições, quando você aumenta a intensidade de esforço ou o volume do treino. Só que, quando você treina de uma forma mais eficiente, você supera os seus limites de antes. E aí você força o seu corpo a aumentar a força e hipertrofia muscular. Só que isso só vai acontecer de aumentar a força e hipertrofia muscular no descanso, na recuperação. E se você for lá e der estímulo de novo, tentar gerar mais estresse para o corpo sem ele estar se recuperado, em vez dele ganhar força, ganhar hipertrofia, ele pode regredir e entrar em excessos de treinamento. Então o treino ele tem esse propósito, estimular o crescimento muscular. Você dá estímulo para ele crescer. Só que ele só vai crescer se ele estiver bem descansado, recuperado e se alimentando, né? Que é a parte da nutrição que é muito importante também. Então, se o corpo dele não está recuperado daquele estímulo, não está bem descansado, não está pronto para treinar, ele não treinava por causa dessa questão. O corpo
não iria conseguir ter uma eficiência de estímulo para hipertrofia muscular de novo, porque ele não iria conseguir treinar de uma forma mais intensa. Quando você treina de uma forma bem intensa, o seu corpo vai gerar microlesões, ele vai receber um estímulo. E aí ele vai tentar se adaptar àquilo. E essa forma dele tentar se adaptar leva tempo. E se você não deixar ele se adaptar e recuperar daquele estímulo que foi imposto, ele não vai estar pronto para tentar se superar novamente num treino mais intenso. Então tem que tomar cuidado com essas questões aqui. Esse é o conceito de mindset que eu vim trazer para vocês, de Dorian Yates, dos irmãos Ventzer, e sobre essa questão aí da mentalidade para o treino, para você sempre visar um treino mais intenso. Tentar realizar um treino mais forte, mais pesado. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Pessoal, só vou fazer uma observação aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar aí. Hoje, eu não estava tão bem para fazer essa live, porque eu estou também em isolamento, em quarentena. Mas como eu tenho compromisso com vocês, compromisso com os meus alunos de subir aí para a plataforma uma live, então estamos aqui. Vou fazer uma outra live semana que vem, a gente vai trazendo mais assuntos, mais conteúdos para vocês. Então, mas a ideia dessa live de hoje era trazer um mindset aqui para vocês treinarem. Sempre ter essa visão de ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e se manter focado, motivado a treinar. Só que você só vai ter essa melhora contínua de hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, se você, então, realizar uma anotação do seu treino. Criar uma agenda de treino e analisar sempre se você vai conseguir treinar de uma forma mais intensa do que você fez antes. E você só consegue treinar de uma forma mais intensa, com certeza, com exatidão, se você anotar. Por isso que precisa fazer relatório dos treinos. Senão você vai se burlar, senão você não vai ter resultado. Se você não anota, se você não acompanha a progressão dos seus treinos, você acha que está indo na academia, treinando pesado, treinando bem, mas você não está se superando. E aquele estímulo que você gera ali, aquele estímulo que você dá ali no treinamento, o seu corpo já está adaptado. Aí você acha que treinou bem, mas não foi bem o suficiente para ele tentar gerar uma nova adaptação a fim de progredir em carga, em volume e hipertrofia muscular. Então tem que ser anotado, porque as pessoas se confundem. Às vezes as pessoas acham que não estão evoluindo, não estão progredindo, não estão ficando mais fortes, não estão ganhando hipertrofia, mas acham que treinam bem. Beleza, pode ser que treine bem, só que não está sendo bem suficiente para continuar progredindo. Porque aí, o estímulo que você colocou ali, a intensidade que você colocou ali no seu treino, o seu corpo já está ajustado e adaptado àquilo. E aí você, no outro dia, poderia treinar de novo, porque seu corpo já se recuperou, já tolerou aquele estresse do treino. E para você progredir, você tem que dar um estímulo novo, uma intensidade nova, um volume de treino maior, uma intensidade de esforço maior. Assim o seu corpo vai, de novo, criar mecanismos de defesas a fim de tolerar aquela intensidade nova imposta pelo treinamento, que você deu estímulo de treino, e aí ele vai se tornar mais forte, mais hipertrofiado e mais adaptado à nova intensidade do treino. É assim que você progride. Então tem que ser anotado. Você tem que sempre estar acompanhando o seu diário de treino. E para você conseguir treinar de uma forma mais intensa, sempre se mantenha focado, né? Procure algo que te motive, procure algo que te deixe focado. Pode ser assistindo filmes, assistindo documentários, ouvindo músicas, lendo, né? Vendo vídeos de treino, né? As pessoas aí às vezes vê as pessoas que elas gostam treinando, isso dá mais motivação. Então, acho que te motiva, aumente o seu foco para treinar e vai treinar a fim de tentar superar o treino que você já fez antes. E isso, você precisa estar bem focado, você precisa ver o seu treino como se fosse uma batalha mesmo, onde você vai lá vencer os seus desafios, porque o mindset é isso. O mindset é uma configuração mental onde você vai tentar superar os teus desafios,
né? Você vai tentar superar os seus limites a fim de ter uma melhora, de ter uma progressão e de atingir os resultados que você quer. Essa foi a live de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui. Não tendo mais dúvidas, não tendo algum comentário, eu vou finalizar essa live. Gostaria de agradecer a todos que estão por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. E nos vemos na nossa próxima live na semana que vem, no mais um Café pro Treino. Um abraço a todos e fiquem com Deus.